Nós vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 23 da obsessão. O item que nós vamos entrar agora é no 249. E nesse item, Kardec nos traz algumas orientações agora para o combate às obsessões, os vários tipos de obsessões, porque até agora há pouco ele falava sobre os efeitos dessas obsessões, tanto aquelas que são as mais simples, que se tornam apenas um incômodo aos médiums, daquelas que provocam uma influência negativa, fazendo com que o médium perca, aquele bom senso de julgar suas ideias, seus comportamentos, que é a fascinação, e o terceiro, que é a subjugação, que é a mais grave. Então Kardec fala um pouquinho agora sobre essas três situações e o meio de combatê-las. Inicialmente, é importante a gente lembrar, fazendo aqui uma recapitulação lá do o Livro dos Espíritos, na segunda parte, que trata do capítulo 9, a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Esse capítulo ele fala de um modo geral da forma como os espíritos exercem essa influência sobre nós. Enquanto Kardec aborda apenas a influência sobre os médiuns no Livro dos Médiuns, nós podemos estender essa influência a todos nós, independente da mediunidade ou não. Mas a gente vai ver aqui a forma sutil como os espíritos iniciam essa influência para depois chegarem naquele resultado mais grave. Então Kardec fala aqui na questão 459, eu vou falar rapidamente, vou só ler porque a gente já estudou, ou podemos estudar numa outra oportunidade um pouco melhor. Ele começa perguntando se os espíritos influem em nossos pensamentos e nossas ações. Resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, de modo geral, os espíritos, para o bem ou para o mal, são eles que nos trazem essa influência. Não precisa, não, filhinha. Nos trazem essa influência de acordo com os seus interesses, de acordo com as nossas predisposições. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os nossos pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Às vezes as ideias surgem do seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Pode ser mau ou pode ser bom, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom aquele que ouve as boas inspirações. 464. Como distinguir um pensamento sugerido? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Agora a gente já entra na parte que interessa mesmo. 465. A Lívia colocou, não entendi bem, de ser melhor não saber os pensamentos são nossos ou inspirados, achei que fosse bom saber. Não, porque muitas vezes, Lívia, nós temos esse conhecimento de que nós somos influenciados, tira muitas vezes de nós iniciativas que são importantes. Até porque quando nós tomamos uma decisão, se vem um pensamento e nós combatemos esse pensamento baseado nas nossas virtudes, nos nossos valores, isso é uma conquista significativa.
Então, na verdade, esse discernimento que nós temos que ter dessas ideias, dessas influências, são fundamentais. Do contrário, independente de sermos espíritos, dessas influências virem dos espíritos, nós podemos imaginar, por exemplo, você convivendo com alguém que fica o tempo todo dizendo o que você tem que fazer. E aí então você faz porque alguém exerce sobre você essa influência. Então, na verdade, você tem que tomar essas decisões. E no mundo espiritual não é diferente. Então, quando vem uma influência, é melhor que a gente não saiba, porque nós teremos mais liberdade de agir. E a mesma coisa que acontece, é melhor nós não sabermos o que aconteceu nas nossas vivências passadas. Por que é melhor nós não sabermos? Porque se nós tivermos conhecimento daquelas experiências, normalmente experiências negativas do passado, nós ficaremos o tempo todo convivendo com culpa, com medo, com cobrança. Então nós temos esse esquecimento daqueles fatos, trazemos naturalmente impressões das nossas encarnações anteriores, mas são apenas impressões, não são fatos, não são lembranças, não são ideias. Então pode ser uma segurança que eu traga, uma angústia, um medo, e eu tenho que viver nesse combate para poder superar. Então essa dependência, sem dúvida nenhuma, é bastante nociva. Então por isso que é melhor nós não sabermos, porque assim a gente toma a decisão que a gente quer. Eu posso ter aquela ideia de, por exemplo, vamos supor que eu esteja num evento público e de repente tem aquela briga. E tem alguma coisa que fica querendo me empurrar para aquela briga. E eu tomo a decisão, falei, não, eu não quero isso porque não estou afim. Não quero me envolver, não quero problemas e tudo mais. Então, na verdade, tem um impulso que me leva e tem um impulso que me segura. Eu escolho o que eu quero. Mas essa escolha tem que ser minha. E não da sugestão que me veio. É por isso que é melhor nós não sabermos. Então, na questão 465, a pergunta é, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Aqui a gente já começa a falar dos obsessores. Quer dizer, qual é o prazer, qual é a satisfação que um espírito tem em nos induzir ao mal? A resposta, para vos fazer sofrer como eles. Isso lhes diminui o sofrimento? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. Aqui a gente já conversou sobre esse exemplo, que muitas vezes os espíritos nos induzem a esses erros, a essas falhas, para que eles possam se conformar com as próprias imperfeições. Demos o exemplo da escola, né, que um aluno vai mal na escola. Se ele tiver só ele tirado uma nota ruim, ele vai se sentir muito constrangido. Se vários outros tirarem nota ruim, ele vai dizer assim, mas não fui só eu. Outros também tiraram. Então isso diminui a responsabilidade e diminui a culpa que ele sente. Então os espíritos buscam, na verdade, essa igualdade, só que é uma igualdade baseada no patamar inferior em que se encontram. Em vez deles procurarem se esforçar para poder se elevar, é muito mais fácil você trazer alguém para sofrer como você. Isso porque todo crescimento, toda transformação positiva exige muito esforço, exige resignação, exige renúncia, sacrifícios, e a maioria de nós, infelizmente, não estamos dispostos a isso. Hoje nós temos pelo menos uma tendência a buscar essa melhora no nosso modo de viver, no nosso modo de ser. Mas se nós olharmos para o mundo hoje, a gente abre a janela e se pergunta, quem está disposto a sacrificar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o prazer, a satisfação? E isso vindo de práticas, de situações inferiores. Então muito poucos fazem isso. Aqueles que conseguem realmente alcançam esse grau de elevação. Então por isso eles têm essa tendência de nos induzirem ao mal. 466, aqui vem a outra pergunta também que Kardec fez, que era inevitável. Por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? A resposta, os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens de bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para chegar ao bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, é tu que as chama, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal, quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassinato, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem.
o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Então, quer dizer, nós temos as influências negativas, mas temos também aqueles que nos dão suporte, aqueles que nos dão sustentação. Entretanto, a gente vai dar ouvidos para aquilo que é para nós mais satisfatório, mais interessante, mais prazeroso. 467. Pode o homem afastar a influência dos espíritos que o incitam ao mal? Resposta: sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Por que meio pode-se neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, ou, se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade disso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade, e consequentemente terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena e cabe a vós repeli-lo. Então aqui depois a gente já começa, a entrar em outras questões, mas a parte interessante é exatamente essa, o esforço que cabe a nós repelir essas influências. Então aqui na questão 249, no item 249 do Livro dos Espíritos, Kardec começa a tratar exatamente dessas influências sobre o médium. Mas, como eu falei para vocês, a gente pode fazer uma interpretação, trazendo isso também para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, das influências comuns. Então vamos lá, 249. Filhinha, pode falar, por favor? Bom dia, pessoal que chegou. Os meios de combater a obsessão variam segundo as características de que ela se reveste. A gente lembra que essas características elas podem ser a graduação da obsessão, o tipo de influência que o espírito exerce, o efeito que se provoca sobre a vítima da obsessão. Então precisa ser analisado, como uma doença. Muitas vezes uma doença surge por fatores diferentes. Então é necessário fazer uma avaliação do paciente, compreender exatamente ali qual é o histórico que ele tem, quais foram as situações em que ele foi exposto para poder sofrer passar por aquela doença e tudo mais, ou adquirir aquela doença. Então tudo depende de uma análise. Não existe um perigo real para todo médium que esteja bem convencido de lidar com o espírito mentiroso, como acontece na obsessão simples. Esta não será para ele mais do que um fato desagradável. Mas precisamente por lhe ser desagradável, o espírito tem mais uma razão para insistir em aborrecê-lo. Duas medidas essenciais devem ser tomadas pelo médium, nesse caso: provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Segundo, cansar-lhe a paciência, mostrando-se mais paciente do que ele. Quando se convencer de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como o fazem o importuno a quem não se escuta. Muito bem. De um jeito muito simples, a gente pode dizer que esses espíritos que provocam esse fato desagradável ao médium, a gente pode chamar de um espírito chato. A gente resume assim a situação. Como tem uma pessoa chata que fica perto de nós incomodando, como se você tivesse numa relação de uma rede social, numa relação de amizade, de pessoas conhecidas, de um colega, e de repente você pega uma pessoa que você fala: eu quero bloquear esse indivíduo, não aguento mais, como ele é chato essa pessoa. E o que significa isso? Que é uma pessoa que está se tornando inconveniente. No caso dos obsessores, eles se aproveitam, por exemplo, do invisível,
né? Pois é, exatamente, né, Olivia? Poderia mandar pastar, mas nem sempre ele vai, esse que é o problema. Mandar a gente pode, ele ir é outra coisa, né? É por isso que ele é chato. Se ele fosse embora, ele não seria chato, seria muito fácil, né? Seria apertar o botão ligar e desligar e tudo se resolve. Mas muitas vezes ele diz assim, você acha que eu sou chato? Então eu vou continuar aqui agora. É agora que eu vou continuar mesmo. E aí então ele fica pegando no pé, fica insistindo. No caso do médium, por exemplo, ele vai ter esse inconveniente principalmente durante o seu trabalho. Ou, né, percebendo a presença do espírito. Pois não dá nem para dar um batom nele, viu, Tiene? Infelizmente. Então nós temos ali aqueles espíritos que incomodam, por exemplo, por causa da tentativa de ficar insistindo para que o médium escreva aquilo que ele quer, ou o médium acredite naquilo que ele faz e tudo mais, né? Então ele fica sempre provocando. E aí, então, quanto mais o médium se aborrece, mais feliz ele fica. É como se nós estivéssemos, por exemplo, aqui na sala do Paul Talk fazendo nossos estudos, aí entrasse uma pessoa na sala e começasse então a provocar na área de texto. Inicialmente a gente lembra, né, que a sala inteira ficava oriçada, né, todo mundo ficava reclamando, e de repente aqui o cidadão aqui ficava falando sobre o universo, falando sobre a transformação do mundo, aquela coisa toda, né, esse cidadão é esse que vos fala, e de repente ali a pessoa começa a escrever algumas bobagens na área de texto e todo mundo fica brigando com ele. Quanto mais ele briga, mais ele aceita, e querem chamar atenção. Exatamente isso. Aí todo mundo fica, né? Cala a boca, Vaninha, faz alguma coisa. E por que você não vai cuidar da sua vida e coisa e tal? E ele está se divertindo escrevendo aquilo, né? E o cidadão aqui continua falando sobre a origem do universo, sobre as forças da natureza, e ninguém presta atenção. Quer dizer, conseguiu chegar e tumultuar o ambiente, né? O espírito obsessor, aquele que é o obsessor simples, ele faz exatamente ele tem essa mesma atitude. O objetivo dele é provocar. O motivo dele é chamar atenção, é se divertir com o tumulto que ele provoca. E isso pode ser um tumulto especificamente sobre o médium, ou pode ser um tumulto sobre um grupo. Por que não? Porque muitas vezes, numa reunião mediúnica, por exemplo, vem um espírito e se identifica como tal, uma pessoa que é conhecida, ou uma pessoa que conhecida para o bem ou conhecida para o mal, né? Aí então ele começa a transmitir suas ideias e tal, e o grupo, não tendo preparo para isso, para poder identificar exatamente a intenção desse espírito, começa a dar corda, começa a alimentar cada vez mais essa sua ideia. E aí daqui a pouco o grupo está se detestando, um olhando torto para o outro, ninguém mais tem mais vontade de trabalhar, ele sai dando risada e fala assim, tá vendo, foi só dar uma sopradinha ali que tudo aconteceu. É bem interessante. Kardec ele conta uma história aqui no livro dos médiuns, quando ele estava num teatro, ao lado de um médium, que era vidente, e aí então, né, umas pessoas estavam no teatro ali e tudo mais, e Kardec então, observando o espírito disse, quer ver como é fácil influenciar aquelas pessoas? Ele foi até lá, deu uma sussurrada no ouvido de uma delas, as duas se levantaram, foram embora e ele ficou dando risada. Quer dizer, sabe-se lá o que ele falou, mas certamente ele deve ter incitado, né, alguma crítica, algum mau olhar para aquela peça, para aquela apresentação, e acabou, né, não vendo interesse mais naquele trabalho, né. A cidadã ali deu uma bronca, né, em todos quando ele saiu, né. Pois é, depois de umas broncas o povo aprendeu e nunca mais deu trela. Pois é, hoje a gente conseguiu disciplinar o nosso grupo, que quando chega alguém aqui e começa a ficar meio estabanado, meio preocupado, a gente dá aquela ignorada de 2 minutos, rapidamente ele vai embora. Se ele não vai embora, dá apenas aquele batonzinho para ele ficar tranquilo, e o estudo continua como se nada tivesse acontecido. E quem ouve a gravação muitas vezes nem percebe que alguém entrou aqui na nossa sala. Mas nem sempre foi assim, porque no passado nós também ficávamos estressados. Eu ficava, por exemplo, assim, a pessoa chegava, eu parava e queria pegar no pescoço dela. Estragava o estudo, estragava meu dia, simplesmente porque eu ficava preocupado com a opinião das pessoas que chegavam aqui fazendo críticas ao trabalho. Então isso depende do que também? Da questão do posicionamento que a gente toma, né? A Miriam colocou o negócio, só falta superar o desespero quando falta o som do Paul Talk, né? Pois é. Aí já é uma coisa de cada vez, né, Miriam? Primeiro a gente trata dos obsessores, depois a gente trata da nossa própria impaciência, né? Esse é o detalhe. Então a gente lembra sempre, né? Bom dia, pessoa que chegou, beijo, Ana. Então a gente lembra sempre, né, que a ideia da obsessão simples é exatamente provocar esse desconforto. É uma presença inconveniente, é uma presença chata,
é uma presença que incomoda, que atrapalha o desenvolvimento de um trabalho para um médium, por exemplo. Né? Se é na nossa vida pessoal, ele acaba provocando um desconforto nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Eu vou para a casa espírita, né? Eu já não tenho vontade, eu começo a pegar antipatia com todo mundo. Eu vou no meu trabalho, eu começo a arrumar encrenca com o amigo do lado, né, Lívia? Começo a arrumar encrenca com a pessoa que está do lado. Eu vou para casa, começo a discutir com as pessoas da minha família por causa de situações banais. Esse é um prazer que um obsessor simples faz. Mas, a partir do momento em que a gente começa a ter esse conhecimento e começa a perceber essa influência, a coisa já fica diferente. Porque aí então eu percebo que esse tipo de tendência a essa intolerância, a essa impaciência, não é uma coisa natural em mim. Aí eu paro, respiro fundo, conto até 10, faço aquela oração para poder me harmonizar, faço uma oração também para quem estiver do lado, se eu não tiver como perceber a presença dele, para que tudo fique calmo. E aí então esse espírito vai dizer assim, chato essa pessoa, que só fica com esse pensamento disso, falando daquilo, eu não quero mais saber, eu vou embora. Não me interessa mais. Então o médium tem a percepção, e nós, de um modo geral, pessoas comuns que não são médiums, não tem essa percepção, mas a gente tem o discernimento de entender quando o nosso comportamento começa a fugir da nossa linha normal. E é claro, como a gente viu no livro dos Espíritos, os Espíritos se aproximam pelas nossas tendências, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos. Então, na verdade, nós criamos uma identidade com os espíritos, e esses espíritos vêm simplesmente alimentar aquilo que nós oferecemos. Esse é o caso da obsessão simples que a gente está falando. Aquela, vamos dizer assim, aquela molecagem, aquela ruaça que os espíritos fazem, né? Bom dia, pessoal. Né? Dizer para o espírito chato, vem cá que eu te dou um abraço grátis. Pois ele vai dizer, sai de mim, né? Eu não vim aqui para isso. Então seria mais ou menos esse o comportamento. Só que em vez da gente dar esse abraço grátis, a gente dá um pensamento de abraço, né? um pensamento abraçado grátis. Essa é a parte interessante, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, exatamente, né, Ivana? Então, quando a gente percebe, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de influência, é necessário nós mudarmos o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar. Só que, como a gente já falou, a quantidade de pessoas que estudam, que têm o desejo de conhecer o mundo espiritual, de conhecer, por exemplo, a doutrina espírita, que oferece para nós um conhecimento dessa relação de um modo mais profundo, nós falamos de um mundo de um modo geral, do mundo comum. O mundo comum são pessoas que estão muito pouco preocupadas com isso. Não gostam, têm medo, não se interessam, agem de acordo com suas tendências. A gente tem aquele ditado que diz que o mundo é dos espertos, o mundo é dos mais fortes, que a gente tem que viver a lei da selva. Então, na verdade, nós estamos aqui, né, num verdadeiro parque de diversões, oferecendo entretenimento e recursos para os espíritos fazerem aquilo que eles bem entendem. É por isso que hoje a influência dos espíritos sobre nós é uma influência muito intensa, porque a nossa sociedade hoje praticamente não só os convida, como oferece para eles todos os recursos para que eles possam nos manipular à vontade. Então hoje nós vemos que o nosso mundo é assim. A gente está com uma guerra para estourar lá na Síria. Entre hoje e amanhã nós podemos ter novidades nos telejornais falando sobre ataques, falando sobre explosões, sobre desencarnes, sobre isso, sobre aquilo. Então, quer dizer, nós estamos oferecendo, nesse caso, né, aquele banquete. Pessoas que estão se odiando, pessoas com tendências agressivas, pessoas com pensamentos bélicos. E os espíritos estão lá deitando e rolando, falando sírio, mas estão deitando e rolando. Porque a gente acha que só existe espírito que fala português obsessor, né? E na verdade não, nós temos obsessores no Japão, obsessores na África, na Noruega, Dinamarca, lá no México, em qualquer lugar. Basta sermos espíritos, basta termos tendências. Então a gente pode perceber a quantidade de pessoas que têm essa conscientização de combater essas influências espirituais. E a quantidade de pessoas que não tem nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de intenção para poder modificar o quadro que nós vivemos hoje, a gente vai perceber o tempo que vai demorar para que o nosso mundo saia desse mundo de provas e expiações. O Dudu colocou, né, e se você já acorda e chega na sala, né, e vê que as coisas aqui não estão fluindo, algo incomoda, né, o dia de trabalho mediúnico no centro. Saio da sala, procuro me harmonizar para que nada me atrapalhe naquele dia. Que muitos amiguinhos já se colocaram ao lado da gente para poder levar-nos ao trabalho da casa. Né? Isso acontece com alguns obsessores, né? Os espíritos, sabendo, né, que nós
vamos participar de um trabalho de evangelização, muitas vezes permitem que espíritos, né, inclusive induzem espíritos a nos acompanharem nesse processo. Então nós servimos de instrumento para isso. Só que nós temos que estar também preparados para essa mudança, né? Então vamos continuar aqui para a gente poder ver. A Miriam colocou, né, minha mãe sempre dizia isso, né, mesmo que não concordemos com quem governa, precisamos vibrar por eles, né? A gente vê, né, Miriam, porque na verdade a gente entraria num campo filosófico para falar de sociologia, para falar um pouquinho mais especificamente sobre democracia, né, que democracia significa a escolha da maioria, né? E quando nós não concordamos com a maioria, muitas vezes nós viramos quase que terroristas. A gente torce, né, para que o outro caia, mina o governo do outro, mina as intenções do outro, porque simplesmente não concorda com ele. Então, na verdade, a gente diz assim, já que aquele foi eleito, vamos torcer para que ele seja melhor. Mas como a gente tem ainda essa questão partidária, essa questão do orgulho, da vaidade, né, que a gente fica dizendo, eu não quero que ele ganhe, eu quero que o meu ganhe, porque quando o meu ganhar, serão os outros que farão aquele trabalho de guerrilha, né? Começa a fazer aqueles pequenos ataques para poder destruir o controle geral. E quando é o outro que faz isso, somos nós que fazemos porque a gente não concorda. Então, enquanto o mundo não ficar organizado, mesmo que eu não goste daquela pessoa, muitas vezes eu posso trabalhar para que o mundo seja melhor através dela. Mas a gente quer mais que ela caia, que o circo pegue fogo, para que o próximo venha. Então a gente fica, na verdade, vivendo, né, com esse pensamento, vivendo com esse partidarismo, com essas disputas, sem pensar no coletivo. A gente pensa apenas em nós mesmos. E isso a gente tem visto ultimamente nas grandes manifestações que têm acontecido contra governo, pró-governo. Então a gente fica pró-governo, contra governo. A gente não fica pensando o que esse governo pode oferecer de melhor para nós. Mesmo que eu não goste, mesmo que eu não tenha votado, que eu tenha antipatia e tudo mais, mas a maioria das pessoas escolheu. Alguma virtude deve ter. Vamos torcer para que essa virtude seja melhor. Então, na verdade, é um pensamento que a gente tem, né, da nossa sociedade, que a gente não conseguiu ainda absorver essas ideias, né? E isso onde tiver ser humano, né, isso faz parte do dia a dia, né, em qualquer tipo de aglomeração social, não importa a sua natureza. A gente tem, por exemplo, a direção de casas espíritas, onde nós temos ali a eleição de um determinado grupo que vai administrar a instituição e o outro grupo que perdeu fica torcendo contra, dentro de um centro espírita. Muitas vezes numa igreja, um sacerdote é indicado para trabalhar numa instituição e os outros ficam com inveja, ficam com ciúme, começam a torcer para dar errado. Olha só que coisa mais maluca. A gente coloca, né, como diz, né, poeticamente, né, administrando a casa de Deus, e a gente torce para dar errado. Isso é uma coisa do ser humano, infelizmente, né? Sem notar que coisa certa, muitas vezes é questão do ponto de vista, né? Porque o objetivo, na verdade, todos têm essa intenção de fazer a coisa certa. Só que muitas vezes fazem por caminhos diferentes, que podem chegar no mesmo objetivo. Mas por uma questão de antipatia, a gente não pergunta, a gente julga. Então, o nosso mundo hoje ele precisa se transformar para começarmos a trabalhar em prol da construção do nosso planeta. E não simplesmente fazer com que o planeta se transforme naquilo que nós queremos, né? O Júnior colocou aqui, nesse caso dos médicos aí, por exemplo, né, já estou mudando de opinião. Só que a medicina pública está um caos, né? E são esses mesmos médicos que fazem a campanha contra, né? Essa questão dos médicos, essa questão de cobranças de impostos, de aumento de transporte público, de educação, etc. e tal, são pontos que precisam ser conversados, né? Só que é muito mais fácil a gente combater e agredir das duas partes, né? Uma parte impõe, a outra parte não concorda. Então, na verdade, não houve diálogo, não houve acerto. Então a gente vê que nós vamos continuar batendo cabeça ainda até que a gente canse, que a gente chegue à exaustão e diz assim, eu não aguento mais viver isso, né? A gente precisa arrumar um jeito de fazer isso. Quando nós colocarmos nós, sociedade, precisamos arrumar um jeito de mudar esse quadro, aí sim as coisas vão começar a se transformar. Então a gente não precisa nem se preocupar com o médico, basta a gente se preocupar com o médium, né? Esses médiums que estão aí, eu não concordo com eles, eu não gosto do jeito que eles trabalham. Então a gente, na verdade, continua ainda disputando o poder, que é o mais interessante para nós do que a conquista, do que o bem comum. A gente não pensou ainda dessa forma tão fraternal. Mas vamos lá então, falávamos dos espíritos chatos, né? Vamos ver aqui mais o que Kardec tem a oferecer para nós. Mas isso, né, deixa eu ver aqui, quando se convencer, eu coloquei para vocês aqui, de que perde o seu tempo, acabará por se retirar, como o fazem o importuno a quem
não se escuta. Então o chato vem, quer fazer a sua festa, quer aparecer, leva ali uma bela de uma ignorada, simplesmente vai embora. Mas é uma ignorada fraterna. A gente percebe que quem entra para perturbar um trabalho, por exemplo, é alguém que realmente tem uma vida muito infeliz. E essa compaixão que a gente faz, esse silêncio paciente, até o tolerável, né, até quando ele não começa a se exceder, porque a gente toma uma medida disciplinar que é necessária, e todos nós devemos nos comportar assim, né, porque quando ele chega e fala alguma coisa e algum de vocês agride-o, vocês se igualaram a ele. O que ele fez, vocês tomaram um partido, tentaram defender e acabaram polemizando ainda mais o trabalho. Então esse nosso silêncio fraterno, esse nosso equilíbrio para lidar com essas pessoas, compreendendo tudo aquilo que acontece, quem administra, quem toma disciplina, até que ponto a pessoa pode ir e tudo mais, pronto. Aí a pessoa sai tão ignorada, tão frustrada, porque ela veio predisposta a isso. No passado, aqui no Pautalk, para quem já é mais antigo, a gente lembra que tinham pessoas que entravam com nicks, criavam nicks assim extremamente ofensivos numa sala. Por exemplo, né, ele criava um nick assim, né, Satã dos Infernos, e entrava numa sala evangélica. Para que ele fazia isso? Ele ganhava o dia. Entrava numa sala espírita, ficava aquele silêncio. Só via assim a mosca e a voz de quem estava falando. Coitado ficava assim, poxa vida, não tive sucesso. O obsessor é a mesma coisa. Nesse caso da obsessão simples, porque na verdade ele busca uma afinidade, né? Ele busca uma afinidade, ele busca um objetivo para poder se divertir, sem segundas intenções, sem uma intenção mais específica de buscar, por exemplo, a vingança, como Kardec já colocou lá no início. A gente vai falar sobre isso agora. Mas isso, né? Deixa eu ver aqui. Pois é, exatamente, Lívia. Ele entra, de repente... Tinha um rapaz que entrou aqui na sala uma vez com um nick ofensivo. Ele criava assim, esses nicks religiosos, né, contra a religião. E a gente foi conversando, ele trocou de nick e continuou participando do trabalho. Simplesmente porque ele percebeu que o que ele esperava não deu certo, ele acabou sendo cativado, ele trocou de nick e depois ele continuou participando. Já faz tempo que ele foi embora. Para a gente poder ver que basta você colocar uma ideia. Tinha o matador de velhinhas, né? Mas o matador de velhinhas, o Vaninha, é o caso de um filme que eu falei para vocês, né? Um filme do Tom Hanks. E ele colocou esse nick, né? Então ele entrava na sala aqui e ele estava escrito, né? Matador de velhinhas. As velhinhas da sala, coitada, ficavam assim: como é que você usa esse nick? Por que você quer matar as pessoas? Que agressividade, coisa e tal. E um rapaz super gente boa que colocou uma coisa sem nenhuma intenção, né? Pois é. Então a gente vê assim que, né, é um tipo de comportamento, né? Não sensuais, eróticos mesmo, né? Pornográficos muitas vezes, né, Aziluz? Então para a gente poder ver, né? É o prazer, é o interesse, né? Continuando para nós aqui. Aí a gente fala da paciência, né? Só que a nossa paciência tem limite, porque Kardec coloca aqui. Mas nem sempre é suficiente e pode demorar bastante, porque existem os teimosos, para os quais os meses e os anos pouco significam. Então nós temos aqueles que não só são chatos, como são teimosos. Eles pegam no pé e falam assim: olha, eu quero fazer isso e acabou. Houve uma época aqui no Pautalk também, em que salas eram clonadas. Então nós tínhamos, por exemplo, Jesus e a doutrina dos Espíritos, Jesus e a doutrina dos Espíritos e um underline no final. E as pessoas entravam lá e estava escrito no banner ali em cima, né? O Espiritismo é coisa do demônio. Então clonavam sala, clonavam nicks. Pessoas que entravam com o nick, por exemplo, Zek, em vez de ter um underline no final do meu nome, tem 2 underlines. Então clonavam, era uma época assim, foi uma febre, Olivia, foi assim um tormento. Foi aquela fase de provação assim para as salas do Pautalk. Ou você sobrevivia, ou você fechava. A Vaninha foi clonada, eu fui clonado, a nossa sala foi clonada. Então essa foi uma fase terrível, né? E aí então você vai perseverando, vai criando, e vocês percebem que quantas e quantas vezes entram alguém aqui para perturbar o nosso trabalho. A Betinha foi clonada, pois é. Hoje a gente vê que raras vezes isso acontece, porque você começa a se estruturar, e essas pessoas que se divertem, a gente percebe que esse tipo de entretenimento, esse tipo de diversão cansa. Chega uma hora que perde a graça. E aí então as pessoas começam a mudar, elas começam a se transformar, começam a crescer, começam a buscar outros interesses porque perdeu a graça, e o trabalho continua, né? Enquanto os cães ladram, a carruagem segue, a caravana segue, né? Então é assim que a gente vai é turco, era iraniano, era árabe, a gente já teve de tudo aqui no Pautalk. Para vocês que chegaram agora, vocês não viram nem da história, vocês não viram nem 1/3 delas.
Tanta coisa que já aconteceu aqui, né? Então a gente vê assim que são problemas que acontecem, mas é esse entendimento, esse equilíbrio que faz a diferença. Então vamos lá, continuando para nós aqui, pessoal. Então tem aqueles que são teimosos, que Kardec colocou que muitas vezes meses ou anos significam muito pouco para eles. O médium deve, além disso, apelar fervorosamente ao seu bom anjo e aos bons espíritos que lhes são simpáticos, suplicando-lhes assistência. Então aqui a gente já começa a entrar, pessoal, num outro tipo de postura, que muito mais do que nós mudarmos simplesmente as nossas atitudes, de nós alimentarmos a paciência, a tolerância, a perseverança, o equilíbrio, já é necessário também nós solicitarmos ajuda, para que esses espíritos sejam conduzidos, para que esses espíritos sejam esclarecidos a respeito do seu comportamento. Então aqui já começa a entrar numa parte mais incômoda. Então, para um médium que durante muito tempo tem esse tipo de influência, ele acaba ficando praticamente inutilizado para um trabalho. E para o espírito isso é um grande prazer. Para o grupo também esse é um grande prazer, porque o que vale é ver o circo pegar fogo. Né? No tocante ao espírito obsessor, por mal que ele seja, é necessário tratá-lo com serenidade, mas ao mesmo tempo com benevolência, vencendo-o pelo bom procedimento, orando por ele. Se for realmente um espírito perverso, a princípio se divertirá com isso, mas submetido com perseverança a um processo de moralização, acabará por emendar-se. É uma conversão que se empreende, tarefas muitas vezes penosas, ingratas, mas cujo mérito está na própria dificuldade, e que, uma vez bem realizada, traz sempre a satisfação de se haver cumprido o dever de caridade, e frequentemente a de haver reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Aqui Herculano Pires traz para nós um comentário, que ele diz assim: as instruções dadas neste item devem ser bem examinadas pelo leitor, pois ao mesmo tempo em que apresentam uma técnica de afastamento dos obsessores, mostram que tudo depende da vontade e persistência do médium. Psiquiatras, psicólogos e parapsicólogos endossariam hoje essas instruções se quisessem dar-se ao trabalho de examiná-las, embora com restrições à intervenção dos espíritos. Trata-se do caso de obsessão simples, em que o paciente não se apresenta subjugado. A conversão se assemelha bastante aos processos de sublimação psicanalítica, ao caminho da cura de Jung, à busca da ressonância de Kunkel, e assim por diante. E a verdade é que esse método tem dado resultados plenamente satisfatórios, o que mostra não ser prejudicial à presença do espírito obsessor no tratamento. Nos casos mais graves, essa presença, como veremos, não pode ser esquecida, sob pena de não se obter a cura. Então aqui, a gente imagina o seguinte, que quando você vai, supondo que você tenha passado por uma situação bastante ruim, bastante negativa, quando se fala de influência espiritual, você tem essa percepção, esse incômodo, aí você vai até o seu centro espírita, aí você diz assim: olha, eu queria passar no atendimento fraterno, porque eu estou com alguns problemas e eu preciso de uma orientação. Aí a pessoa diz: então dá seu nome aqui, aguarda ali um pouquinho que você vai ser atendido. Aí ele é chamado, ele fala assim: olha, eu estou com um problema, porque eu estou sentindo um mal-estar, tem aqueles pensamentos que me perturbam e tal. Aí o pessoal do atendimento fraterno, com conhecimento, tal, bem formado, nós vamos passar para você então um trabalho de cura, de educação, um trabalho de evangelização para você. Aí a gente vai: não, obrigado, então eu aceito. Então você vai primeiro, né, você vai começar a fazer um trabalho de passes, porque o passe vai te ajudar no seu reequilíbrio, vai te fortalecer também. Você vai participar dos nossos estudos, né, do Evangelho principalmente, porque o estudo do Evangelho nos traz conhecimentos que começam a reformar as nossas condutas, as nossas atitudes. Então eu vou começar a ser mais seletivo, né, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, nos lugares que eu frequento, nas pessoas com quem eu convivo. Eu começo a mudar. E ao mesmo tempo você começa também a ouvir um pouco mais de palestra, porque isso vai te ajudar, porque a palestra, na verdade, a gente sabe, ela começa a trazer de um modo mais mastigado aquilo que a gente faria numa leitura normal. E isso é muito positivo, até porque também o ambiente, quando nós estamos num ambiente, nós nos assimilamos muito a ele. É como se nós entrássemos e aqueles fluidos que estão no ambiente começassem a penetrar em nós e nós entrássemos numa combinação.
ficaríamos, assim, digamos, muito parecido com aquilo que ele oferece. Dá pra gente fazer uma comparação com crianças, né? Muitas crianças estão em casas, quietinhas e tudo mais. Coloque essa criança numa festa infantil, para ver o que acontece com ela. Ela se transforma. Por que isso tudo? Porque o ambiente provoca nela esse tipo de comportamento. Então, na verdade, nós somos muito influenciáveis. Então, quando nós frequentamos um ambiente, uma palestra, na verdade, muito mais positivo do que a palestra em si, é exatamente a presença, o local onde nós nos encontramos. E isso vai provocar na pessoa uma transformação. E aí então ela vai buscar um reequilíbrio, ela vai buscar a sua reforma íntima, ela vai buscar, como foi colocado aqui por Herculano Pires, ela vai buscar a sua sublimação, ela vai alcançar o caminho da cura, como disse Jung. Kuhnkel afirmou que ele vai buscar aquela ressonância com as energias cósmicas. Cada um vai dar ali o seu nome, mas que no fundo acaba sendo a mesma coisa. Então, na verdade, esse tratamento espiritual a que essa pessoa se submete, nada mais é do que oferecer a ela essa ajuda externa que ela acaba recebendo, para que ela possa sair da sintonia do espírito obsessor. Porque se ele se aproxima e se vincula ao pensamento do médium ou ao pensamento da pessoa, é porque, na verdade, a pessoa deseja alguma coisa, que infelizmente não é sempre nobre, e o espírito oferece aquilo que ela deseja. E aí então cria-se esse vínculo. E aí ela, dependendo da perseverança que ela tem, dessa mudança de atitude, ela não precisa virar um sacerdote, uma freira, ela não precisa virar um eremita, nada disso. Basta que ela viva a vida dela de um modo equilibrado, escolhendo exatamente ali os ambientes mais adequados, os ambientes mais saudáveis, os pensamentos mais corretos, muda comportamento, muda isso, muda aquilo. De repente o espírito fala: nossa, essa pessoa está ficando muito careta. Eu tinha que fazer uma brincadeira com ela, e que pessoa mais chata que ela virou. Quer dizer, o chato para ele significa não mais serve como instrumento de manipulação. Então esse é o primeiro comportamento. Então, quer dizer, a gente tem essa conscientização da necessidade de que a culpa do processo obsessivo não é do espírito. A culpa do processo obsessivo é do obsediado, porque é ele que ofereceu as condições. Se eu guardo lixo dentro da minha casa, eu não posso culpar as moscas que vêm me visitar. Eu não posso culpar as baratas, não posso culpar o rato. Eles simplesmente vieram atraídos por aquilo que eu guardei. E nós falamos não de lixo orgânico guardado na nossa casa. A gente fala do lixo moral que a gente guarda na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, se nós guardamos lixos, esperemos então os animais que vão nos infectar. E a mesma coisa. Se por acaso eu fiquei doente porque eu fui infectado por alguma coisa, foi porque eu vacilei. O meu corpo não tinha resistência necessária para poder combater aquela infecção. Então nós temos que pensar que primeiro a responsabilidade é nossa. E depois pensarmos no espírito, nesse obsessor, que ele simplesmente se encontra, né, como diz aqui o Herculano Pires, essa alma perdida, né, esse espírito desvirtuado que se encontra ali perdido no mundo, ele vai se aproximando daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais prazeroso. E na verdade ele precisa de muito mais ajuda do que nós. E é aí que entra então a nossa compaixão. A solidariedade, a fraternidade, de entender que o mal que ele está fazendo, na verdade ele está fazendo muito mais mal para ele, que ele continua se enraizando, ele continua se prendendo, se afundando cada vez mais naquele tipo de comportamento e nem se dá conta disso. E a gente sabe que quanto maior é o buraco que a gente se atira, maior será a escalada que a gente tem que fazer depois para voltar. E essa nossa conduta de mudar o nosso pensamento e auxiliar esse espírito é algo que vai nos dar dupla conquista. A conquista pessoal e a conquista da solidariedade. Continua aqui para nós Kardec. Bom dia, pessoal que chegou. O Serfal colocou para nós aqui, né, e muitas vezes eles são a nossa cura e se tornam um instrumento que nos auxilia na nossa evolução. Porque algumas vezes a gente está meio perdido assim na vida, né, pensando vivendo uma vida desregrada, uma vida desequilibrada, às vezes uma vida improdutiva. De repente vem um obsessor, te provoca o mal, você fala: eu preciso mudar. E se não fosse ele, a gente continuaria vivendo aquilo. Então, na verdade, essas aproximações, essa lei de afinidade que vem, é a lei de causa e efeito. É a lei de retorno que a vida nos oferece. A melhor forma de você aprender aquilo que é bom e aquilo que é ruim é aquilo que você vai atrair. Se alguma coisa ruim está acontecendo por causa das companhias que você tem, é porque você não está bem. É você que precisa mudar o seu comportamento. Então, na verdade, eles são instrumentos para nós e nem se dão conta, e nós nem os agradecemos por isso. Porque, na verdade, a gente queria continuar vivendo aquele tipo de comportamento porque ele era prazeroso, ele era gostoso, ele era satisfatório.
E se dependesse, a gente continuaria vivendo aquilo e a gente nem se daria conta que o tempo está passando, que nós estamos aqui encarnados com uma grande responsabilidade para transformar a nossa vida. E a gente sempre acha que aqui é um parque de diversões, e não é. Então muitas vezes a gente olha para trás e fala assim, graças a Deus eu conheci aquela pessoa. Vem alguém e atrapalha a nossa vida e provoca aquele transtorno todo e coisa e tal, aí eu penso assim, mas a culpa, tudo começou por causa dele, porque a gente tem aquelas pessoas que são meio desequilibradas, que vêm realmente provocar. Né? A gente está num estado pacífico, a gente está bem, mas ela, por um desequilíbrio, ela vem e provoca o inferno na nossa vida. Aí o problema já é com ela, a gente tem que combater realmente esse tipo de situação. E nós temos espíritos, inclusive, que agem dessa forma. É aquele espírito que busca vingança, aquele espírito que traz realmente a maldade e a perversidade no coração. Esse tipo de pessoa tem que ser combatida. Agora, aqueles espíritos que simplesmente se aproximam de nós porque nós oferecemos recursos, a culpa não é deles. Muitas vezes eles provocam um transtorno enorme. Aí eu começo a pensar assim, como tudo começou? Aí é porque eu estava fazendo alguma coisa, porque ninguém estava sabendo, de repente alguém descobriu e denunciou, fez um escândalo. A culpa foi minha, não foi dele. Eu não posso odiá-lo por isso. Então é dessa forma que a gente começa a pensar. O André colocou, né, o personal trainer, né, do comportamento obsessor. É ele que vai exercitar os seus músculos morais, né? E é aquele carrasco muitas vezes, né, André? Não é aquele personal trainer que é doce, que é amável. É aquele cara que parece aquele sargentão mesmo dos filmes militares, né, que sai gritando na sua orelha e tudo mais, e você tem que correr para não parar. Se a gente tiver facilidade, se a gente tiver disciplina... Ah, Flor, legal. Se a gente tiver disciplina, se a gente estiver bem moralizado, isso passa, que é uma beleza. Continua para nós também aqui, falando especificamente agora dos médiums, né? É também conveniente interromper as comunicações escritas quando se reconhece que procedem de um espírito mau, que nada quer ouvir, para não se lhe dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode mesmo ser útil deixar de escrever por algum tempo, regulando-se a isso de acordo com as circunstâncias. Então aqui nesse caso, nessa primeira parte, se eu sou um médium e toda vez que eu vou psicografar, eu tenho aquelas mensagens com aquele mesmo teor, eu posso ter, por exemplo, um espírito que não fale necessariamente tentando me enganar. Mas ele começa a escrever, daquela forma semi-mecânica, histórias agressivas, histórias vulgares, histórias caluniosas, e toda vez que eu vou psicografar, vem isso. Aí eu penso assim, não é possível. Eu estou estudando, eu estou fazendo e acontecendo, só vem esse tipo de mensagem, então a partir de agora já não vem mais. Eu bloqueio, eu me dou o direito de não mais psicografar. Aí muitos médiuns vão ficar frustrados, né? Mas eu sou médium, eu nasci para fazer isso, eu tenho que fazer isso, e muitas vezes é muito mais por vaidade do que por responsabilidade. Porque vem aquela conscientização, se eu não estou em condições de fazer agora, eu preciso me recolher, me refazer, me preparar para depois eu voltar ao trabalho. Então a gente se acha mais importante, a gente se acha insubstituível, mas na verdade nós não somos. Um trabalho que nós não podemos fazer, outros podem fazer no momento em que nós estamos afastados. É claro que a colaboração vai sentir a falta, mas é uma falta justificável. Então a gente tem que ter essa consciência. Kardec continua. Primeiro que eu posso, então, nesse caso, sabendo que eu sempre tenho aquela presença incômoda, né, que eu começo a sentir aquele mal-estar, porque os médiuns escreventes, né, a gente lembra sempre, os psicógrafos, são também médiuns sensitivos. Então o espírito, quando ele se aproxima, a gente muitas vezes, de acordo com a experiência que a gente tem, a gente é capaz de identificá-lo pela sua vibração. Então nós chamamos de a identidade vibracional. Esse foi um termo que eu criei agora, vocês não vão achar em livro nenhum. Então essa idade vibracional significa o quê? Ele vai se aproximar e eu vou sentir assim, o prazer que ele tá me proporcionando, ou o incômodo que ele está me proporcionando, eu sei quem é. É mais ou menos igual o perfume de alguém que chega perto da gente. Alguém se aproxima, você sente o perfume de longe e fala, fulano está chegando. E pode ser um fulano bom, ou pode ser um fulano chato, né? Aquele perfume acaba ficando tão irritante que nem o perfume serve mais, porque é a pessoa que usa. Então a gente começa então a identificar as pessoas por isso, pelas impressões que elas provocam. Essa identidade vibracional, então, acaba sendo percebida por médium. Então toda vez que ele se concentra, toda vez que ele se prepara para um trabalho, ele começa então a perceber a presença de um espírito. Ele diz, é esse espírito de novo. Porque se é um espírito bom, nós sabemos disso, no plano espiritual,
né? Aliás, só fazendo um parêntese, né? A gente tem aquela história que infelizmente ela acaba jogando contra, né? Todo mundo diz que os melhores perfumes são franceses, porque eles tinham aquela dificuldade de tomar banho, né? Por causa dos invernos europeus e tal. Então, verdade ou não, eles acabaram ficando com esse rótulo. Então, por mais mal cheiroso que você esteja, né? Aliás, eu assisti um documentário que falava sobre a história do cinema, que começava a mostrar assim, quais eram as primeiras filmagens no final do século XIX, começo do século XX, né? E mostravam as mulheres dançando. As mulheres, quando levantavam o braço, elas tinham uma peruca embaixo que vocês não acreditam. Imagina o cheiro daquilo ali. No século XIX, né? Aquele sem depilação nenhuma, sem nada e tudo mais. Então, imagina naquela época, no século XIX, no inverno, aquele frio, você usando perfume para poder mascarar mais ou menos o cheiro e coisa e tal. Então, quer dizer, hoje a gente tenta encontrar recursos para poder tirar essa impressão negativa. Então a gente consegue mascarar aquilo que de fato a gente era. Só que no plano espiritual, quando a gente fala em pensamento, quando a gente fala em sentimento e tudo mais, os buquês das flores, das noivas, né, Miriam, é a mesma coisa. Elas usavam aquele buquê para quê? Então fala assim, nossa, mas que buquê lindo de flor de laranjeira, né? Por quê? Porque a flor de laranjeira cheira bem, né? Só que a coisa sem aquela flor ia ficar uma coisa complicada. Então o que acontece? Aqui no nosso mundo material a gente consegue mascarar. Você faz uma plástica, você usa uma maquiagem, você usa um perfume, você faz isso, faz aquilo, e todo mundo consegue mascarar a realidade do que está acontecendo. No caso do plano espiritual, isso não é possível fazer. Você é simplesmente aquilo que você é. Então, se um espírito se aproxima e te provoca de alguma forma uma má impressão, significa que ele é um espírito que traz valores inferiores. Se ele é um espírito que provoca uma sensação agradável, sublime, alegre, segura, tranquila, significa que o espírito alimenta isso dentro dele. Então não há como mascarar a realidade do plano espiritual. E aí então o médium, tendo essa experiência, ele começa então a identificar. E aí ele vê dizendo assim, olha, eu não vou psicografar hoje, porque eu acho que meu trabalho não vai sair bom. Então ele deve se privar disso, eliminando qualquer tipo de orgulho. E o médium, muitas vezes, quando ele diz assim, olha, eu acho que tem um obsessor perto de mim, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu sou o pior médium que existe, eu não sirvo para nada. E aí muitas vezes ele fica insistindo, tentando, não, eu não quero fazer isso, eu não quero, até chegar no lugar mais grave. Até quando chega de repente o coordenador do grupo, o dirigente diz assim, olha, nós vamos te afastar por um momento, para que você possa se reequilibrar. Isso para ele é mortal, né? O médium ser afastado porque está sendo obsediado, o que vão pensar de mim? Quando eu voltar, será que as pessoas vão confiar no meu trabalho de novo? Então, na verdade, o médium, que é aquele que é o médium estudioso, o médium humilde principalmente, o médium que é perseverante, que é seguro, que é sustentado por aqueles valores mais elevados, mais nobres, ele sabe exatamente qual é o seu limite. Ele sabe reconhecer também que ele também tem as suas dificuldades. E aí, então ele fala assim, olha, é a hora de eu me afastar temporariamente do trabalho, porque eu preciso de ajuda. E depois eu volto. Mas Kardec coloca aqui, mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações abstendo-se de se escrever, lembrando que ele fala dos médiums aqui, daqueles médiums que psicografavam em casa também. Ele não fala só de médium que psicografava em casa espírita. Alguém que chegava lá e ficava fazendo exercício de psicografia, comunicação com um grupo de espíritos e tudo mais, e em casa ele começava a sofrer essa obsessão. Aliás, essa é uma das recomendações que se tem hoje, para que quando começar a trabalhar com psicografia, para evitar que se faça isso em casa sem que tenha a devida orientação, sem que tenha o devido estudo, a perspicácia, a experiência para fazer isso. Porque do contrário, acaba sofrendo essa influência negativa e não se dá conta. Porque o grande espetáculo dentro da mediunidade é exatamente isso. O grande espetáculo é eu ser médium. Como se isso me desse uma credencial de superioridade sobre os demais mortais. E aí então eu quero ser médium e eu psicografo. Quer dizer, não importa o que importa é psicografar. E aí então a recomendação é, vá para uma casa espírita, participe de um grupo mediúnico, que pode ser um grupo familiar, que pode ser um grupo de estudos, que pode ser um grupo espírita. Participe disso para que você não fique isolado. Porque se você não tiver com quem fazer comparação, com quem se orientar a respeito do que está acontecendo, você não vai ter noção de qual é o certo e qual é o errado. Principalmente para os médiuns iniciantes. Então Kardec lembra que a gente falou sobre isso, que era muito comum a mediunidade ser praticada em casas, entre famílias, já que eram muito raros os centros espíritas que existiam.
Tanto é assim que a gente lembra que quando Kardec começou a elaborar o Livro dos Espíritos, lá por volta de 1855, ele recebeu aqueles famosos 50 cadernos, que era um grupo mediúnico que já tinha algumas perguntas elaboradas. E entregaram para ele então aqueles 50 cadernos com um monte de perguntas, que foram essas perguntas que foram a base da primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 512 questões. Então a gente pergunta assim, peraí, se Kardec recebeu um livro, recebeu esses cadernos, e eles tinham já perguntas psicografadas, respostas psicografadas, onde essas psicografias foram feitas? Em que centro espírita? Mas peraí, não existe centro espírita ainda. A doutrina espírita não existia. Então isso mostra claramente que eram grupos, pessoas que se juntavam, amigos que se juntavam e tinham esse objetivo, vamos trabalhar, vamos explorar esse assunto, vamos conhecer um pouquinho mais. Alguém que estava em casa, que era médium ostensivo e não tinha como recusar, e já tinha um espírito amigo orientando, ele psicografava em casa. Depois que começaram as instituições começaram a se organizar a partir de Kardec. Em 1858, 57 foi lançado o Livro dos Espíritos. 58 foi fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A partir da referência da sociedade, outros pequenos grupos começaram a se organizar como instituições, não mais como grupos familiares, grupos pessoais. Comentei com vocês já que um amigo foi fazer o mestrado dele lá na Espanha, e ele foi numa cidade pequena que tinha lá, eu me esqueci o nome da cidade agora, não era nem Madrid nem Barcelona, era uma cidade pequena que até não era nem conhecida para nós aqui do Brasil de um modo geral. E ele então começou a participar, porque tinha a universidade que ele foi estudar era naquela cidade, e aí então ele teve conhecimento de que tinha um grupo espírita numa família, e ele foi participar. E ele trouxe para nós um relato do que estava acontecendo. E era interessante que as famílias se juntavam, a família se juntava, uma pessoa da família era médium, aí então recebia a comunicação através da psicofonia por um outro familiar, e eles faziam como se fosse um evangelho no lar, faziam desse evangelho uma reunião mediúnica, uma reunião espírita, que era o que acontecia naquela época. Então a gente vê que essas orientações que Kardec transmite, quando ele fala isso, não pense numa sala fechada, rodeada com uma mesa rodeada por médiums, dentro de um centro espírita. Pensem também na cozinha de alguém onde ela está psicografando, na sala de estar, no seu quarto. O médium é médium independente de onde ele esteja. E muitas vezes a mediunidade é de tal forma ostensiva que ele faz mesmo em casa. Principalmente quando ele começa a ter mais conhecimento, mais segurança, mais confiança no espírito com quem ele convive. Só que muitas vezes ele se doa nessa confiança e sofre as consequências de uma obsessão sutil. Porque aí o espírito começa, né? Querem ver como acontece essa história? De como começa uma obsessão? Imagina, por exemplo, para vocês que têm uma rede social, como o Facebook, por exemplo. Aí eu crio um perfil de um fake. Aí eu coloco fotos de uma pessoa bonita, inteligente, uma pessoa que tem ali riquezas, e eu começo então incluo vocês na minha relação, né, adiciono vocês, solicito a amizade de vocês e tal, aí vocês vão me adicionando, aí eu vou com aquela conversinha mole pra cá, coloco aquelas músicas maravilhosas que todo mundo gosta, aqueles poemas, e todo mundo fica, nossa, mas como ele é interessante, coisa e tal. E na verdade eu sou um pé rapado, gordo, feio, banguelo, e todo mundo acha que eu sou bonitão. O maior 71, exatamente, Milton. E todo mundo cai, quer dizer, depois de um certo tempo, a gente percebe que as personalidades que nós inventamos, elas não se sustentam por muito tempo. Porque ou você é aquilo ou você não é, a menos que você seja absolutamente dissimulado. Aí a gente lembra do espírito Hamed, no livro Um Modo de Entender, que ele fala sobre as nossas máscaras. Que as máscaras são interessantes. As máscaras são importantes, porque muitas vezes elas amortecem o impacto da crueldade da nossa sociedade. Então você dá aquele sorrisinho amarelo para alguém que você não gosta, você faz aquela, né, a gente usa aquela máscara feita de peroba, né, que a gente usa aquele óleo para ficar bem brilhante, para poder diminuir um pouquinho da agressividade do dia a dia, coisa e tal. Mas ele lembra assim, isso é saudável você usar, desde que você mantenha a sua personalidade do jeito que você é. Agora, quando você começa a assumir uma personalidade que você não tem, isso já vira patológico. E nós temos aquelas pessoas que sofrem disso, que vivem uma personalidade que não existe pelo prazer. Quer dizer, a vida delas vai passando, a vida vai passando, ela vai se deixando levar pelas fantasias, de repente acaba a sua encarnação, ela olha para trás, ela não fez absolutamente nada, porque ela simplesmente viveu fantasias.
Então, no caso dos obsessores, eles começam com essa sutileza, eles vão conquistando, eles vão seduzindo, eles vão envolvendo. Beleza, filhinho? E nesse envolvimento, aquele médium que é mais sutil, aquele médium que é mais ingênuo, sutil não, mais ingênuo, mais despreparado, ele vai se deixando envolver. E chega uma hora que ele fica tão apaixonado, e não é somente uma paixão em termos de conhecimento, muitas vezes é uma paixão afetiva mesmo. É uma pessoa carente, de repente aquele romantismo de imaginar que eu estou apaixonado por um espírito, o espírito apaixonado por mim. Aí ele vai dizer assim, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho aquilo que eu preciso. Tem uma história de uma novela aí, a Vaninha comentou comigo, né, de uma relação que existe entre encarnado e desencarnado, e que a coisa ficou meio obsessiva. Então a gente vê assim que essa relação com o mundo espiritual, é uma relação que nós temos com as pessoas do nosso dia a dia. Se você se relacionar com uma pessoa saudável, ótimo. Se você for com uma pessoa que não é tão saudável para você, você precisa mudar. Com o mundo espiritual não é diferente. Você pode ter uma relação amistosa com o espírito, que ela é maravilhosa, que ela é construtiva, que ela é produtiva, como pode ser com alguém muito perverso, muito perturbado. Assim funcionam também as relações com o mundo espiritual. Então, lembrando que ele comentou aqui nessa relação com os médiuns escreventes. Uma relação saudável, uma relação perturbadora, que eu simplesmente me abstenho de escrever, de trabalhar, enquanto eu não conseguir me equilibrar de novo. Cada vez que me vierem pensamentos perturbadores, impressões perturbadoras, o trabalho não flui do jeito que eu quero, então é hora de eu buscar uma orientação. Aí então vão passar por aquele tratamento espiritual, do trabalho magnético, do trabalho de evangelização, de orientação, para que eu possa voltar a ser um médium produtivo. Mas Kardec continua aqui para nós. Mas se o médium escrevente pode evitar essas conversações abstendo-se de escrever, não se dá o mesmo com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante com seu palavreado grosseiro e obsceno e não tem nem mesmo o recurso de fechar os ouvidos. Isso a gente já viu em filme, né? A gente comentou um tempo atrás sobre o filme Ghost, quando a médium Oda Mae Brown, que era uma médium audiente, já que ela não via nada, pegou ali o sangue e começou então a cantar a história do elefante, lembra? Vocês lembram que a gente comentou essa semana? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes, e ficava dia e noite falando isso. Muitas vezes, isso foi engraçado, né? Uma situação engraçada. O ator é o ator bonitão, ele era o mocinho da história, a médium era engraçada também. Mas vamos tirar isso da ficção e vamos passar para o dia a dia. Alguém que fica o tempo todo no seu ouvido, você vai morrer, você não presta. Eu odeio você e eu vou te perseguir até a sua morte. E a pessoa ouve isso dia e noite. Tive uma experiência, já falei para vocês sobre isso, uma experiência na minha família, de uma prima que ela tinha por volta dos seus 5, 6 anos, em que o espírito ficava dizendo para ela o tempo todo, a sua avó vai morrer. E ela era muito apegada à avó. Você vai ficar sozinha, você isso, você aquilo. E aí então ela foi encaminhada para um tratamento espiritual, encontrou lá um médico, homeopata, que era também espírita. Aliás, a família era muito interessante, de Brasília. Ele chamava André Luiz, o irmão dele Allan Kardec e a irmã Joana d'Arc. Aí tinha os 3 ali, né? Então você percebe assim que era o trio da família e trabalhavam juntos os 3, né? Então nesse caso a gente via o quê? Que ele recebeu uma orientação, fez um tratamento médico, fez um tratamento de evangelização. Pouco tempo depois, essas mensagens, essas informações, ou esses incômodos sumiram, desapareceram. Mas ela guardou esse trauma durante muito tempo. Até os 14 anos de idade, ela não dormia fora do quarto dos pais. Aí o pai teve que dormir no quarto dela e ela dormia com a mãe o tempo todo, porque ela se recusava a dormir sozinha. Tamanho foi o trauma que ela carregou. E aí depois ela começou a ficar mais madura, mais equilibrada, e aí a vida voltou ao normal. Então a gente vê, quer dizer, você não vê o espírito, você não escreve esse espírito, mas o tempo todo você está ouvindo ele te incomodar com ameaças, com perturbações. Já contei para vocês também aqui daquela outra adolescente que na escola psicografava ameaças de morte, via um espírito perseguindo no pátio da escola. A Vana lembrou, meus filhos passaram por isso em 2011, quando fui hospitalizada. Isso é obsessão. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que você tem o ataque, você tem o contra-ataque. Só que esse contra-ataque é baseado naquela passagem do Evangelho, dê a outra face. Que é um contra-ataque, na verdade, baseado na evangelização, na prática, né, de ações nobres, equilibradas. E aí o espírito naturalmente vai cedendo, como aconteceu aqui na resposta que deram a Kardec na questão 469,
Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitem em vós os maus pensamentos, insuflam a discórdia, excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer, na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a gente inclui também nessa questão as ameaças, né, o medo, a perturbação. Muitas pessoas passam por processos depressivos gravíssimos por causa de influências espirituais, que não é a única causa, naturalmente nós sabemos. Mas muitas vezes a pessoa chega num estado de pânico, né, ela fica com pânico porque ela sofre tantas ameaças no seu dia a dia, que ela primeiro tem vergonha de dizer para as pessoas que ela ouve vozes. Né? E ouvir vozes já é aquele problema. A gente lembra, né, do garotinho lá do Sexto Sentido, né, quando ele diz, né, eu vejo pessoas mortas. E você falar isso para alguém, dependendo da cultura que você tem na sua família, você é tratado como louco. Você fica sendo discriminado, sofrendo. Então você fica ali guardando isso para você. E o espírito te ameaçando, chega uma hora que você começa a acreditar nessas ameaças. E aí você tem medo de sair da rua, você tem medo de que as pessoas da sua família vão morrer, de que alguma coisa vai acontecer na primeira esquina que você dobrar. E aí começa a desenvolver patologias psíquicas em virtude dessas influências e das ideias que são ali plantadas na nossa mente. A fraterna perguntou, né, mas se não temos sintonia com esses espíritos negativos, isso acontece? Nesse caso vai acontecer, fraterna, quando você é um espírito que busca vingança, por exemplo. Aí nesse caso você tem que fazer um trabalho mais árduo, Kardec fala sobre isso daqui a pouco. Tá? No próximo item que a gente vai estudar, ele fala disso, né? Porque às vezes você tem uma vida equilibrada, como vocês colocaram um pouco mais acima. Imagina, por exemplo, o que Chico Xavier ouviu na vida dele, em termos de ameaça, pelo trabalho que ele fazia. Quantas e quantas vezes ele era perseguido, ele acordava com pessoas ameaçando, agredindo, fazendo e acontecendo. Mas, na verdade, para você lidar com esse tipo de espíritos, é você se solidificar cada vez mais. É você se estruturar cada vez mais. Manter exatamente perseverante naquilo que você se propôs a fazer. Porque nós temos aqueles que se aproximam por sintonia e temos aqueles que se aproximam por vingança. Lembra mais uma vez, pessoal, eu já falei para vocês para reforçar bem isso. Se você quer entender como o espírito obsessor funciona, como ele age, se coloca no lugar dele. E você não precisa estar desencarnado não, você pode estar encarnado. Pega alguém assim com quem você tem antipatia e tira assim essa máscara, essa capa de bondade que nós conseguimos vestir depois de tanto tempo e coloquemos para fora assim toda a nossa vingança, toda a nossa vontade de fazer mal para ela. Ela pode ser a pessoa mais generosa do mundo, a gente vai querer fazer mal de qualquer jeito. A gente vai ameaçar, a gente vai agredir, a gente vai caluniar. E ela vai aceitar ou não essa calúnia, de acordo com os valores dela. Ela pode olhar para a gente e falar assim, olha, eu não sei quem você é, não sei o que eu fiz para você, né? Eu lamento muito que você esteja assim, mas né, eu sinto muita pena por aquilo que você faz. Isso vai deixar a gente mais raivoso ainda, a gente vai querer gritar mais, mas vai chegar uma hora que não adianta. A gente vai xingar, ele vai dar um sorriso. Você vai ameaçar, ele te propõe um abraço. Você quer caluniar, ele está fazendo um trabalho de nobreza onde ele vive. Chega uma hora que você não tem o que fazer. Aí você perde as forças, você perde a ajuda. Aí no livro, né, Aconteceu na Casa Espírita, mostra bem isso, né, os grupos de espíritos que se juntam para atingir determinados tipos de objetivos. Que muitas vezes é prejudicar, é machucar, é destruir, é desfazer, perturbar de um modo geral. Deixa eu ver aqui. A Havana lembrou, né, que os Vingadores vêm com tudo, né, principalmente quando percebem que você quer se regenerar, vêm para atrapalhar. Muitas pessoas já disseram para mim, já me perguntaram isso, Vana. Olha, eu não sei porquê, mas depois que eu comecei a frequentar a igreja, ou comecei a frequentar no espiritismo, parece que a minha vida virou do avesso. Tudo começou a bagunçar, começou a ficar mais atrapalhado, a minha relação em casa começou a complicar. Aí eu falei, a resposta é clara, né? Eu falei assim, olha, na verdade você está lutando, né? Você está vivendo uma vida diferente daquilo que você vivia. Antes você estava acostumado a lidar com esses tumultos. Agora você se sente incomodado por eles. Então, quer dizer, a perseverança, o equilíbrio, você mudar as atitudes para poder fazer com que as coisas voltem para o seu lugar. É uma fase de ajuste. E essa fase de ajuste é assim.
Quantas e quantas vezes a gente já viu histórias de máfia, de traficantes, que a pessoa fazia parte do grupo, ela diz assim, olha, eu vim dizer para você aqui que eu não quero mais trabalhar com isso. Aí a pessoa vai dizer para você assim, e quem disse que você vai sair? Eu estou dizendo, então experimenta. Então, na verdade, muitas vezes a gente estabelece a relação na nossa vida social, estabelece com os espíritos, uma relação que a gente não quer mais. Mas o fato da gente não querer não quer dizer que eles queiram. Não é bem assim que a coisa funciona. Então, se nós fizemos escolhas erradas, a gente tem que fazer escolhas certas. Só que essas escolhas certas, primeiro tem que desfazer aquilo que a gente fez. E é um trabalho duro. Voltar tudo aquilo que a gente fez, desfazer tudo aquilo, é um trabalho que é complicado. O Wasserfall colocou, muitas vezes sintonizamos com pessoas queridas para nós e automaticamente com seus companheiros espirituais, ou não. Depende de que forma que isso interfere na relação, né, Wasserfall? Se por acaso você começa a se relacionar com alguém e aquele alguém começa a mudar de atitude de uma forma mais nobre por sua causa e os espíritos ficam incomodados, é assim que funciona. Esqueçam que os obsessores estão desencarnados. Pensam que eles estão encarnados. Como agiria se você chegasse uma pessoa querida e falasse assim, olha, em vez de você ir lá para a sua balada, lá para o seu baile funk, vamos lá para uma festa que vai ter lá no centro espírita. Aí os amigos do baile funk falaram, como é que é? Você vai com aquela pessoa? É a mesma coisa. Esqueçam que eles estão encarnados. A única vantagem dos encarnados é que eles são invisíveis. Dos desencarnados, né? Que eles são invisíveis. O resto, em termos de pensamento, de atitude, de desejos, eles são absolutamente igual a nós. Igual a nós, né? Então é assim que a gente tem que pensar. Para fechar, o Francis colocou, né, os Rosa Cruzes chamam esse período de o drama da iniciação, né? Que é esse período de ajuste, essa nova forma de viver. Bom, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, nós paramos nós vamos entrar na questão 250, né, falando um pouquinho mais sobre, agora, o próximo é sobre fascinação. A gente falou sobre obsessão simples. A obsessão simples é o espírito chato, inconveniente, insistente, teimoso e coisa e tal. O próximo já vai ser a fascinação, que é um caso mais grave do processo obsessivo.